As 10 vulnerabilidades que algoritmos e manipuladores exploram. O mapa das fraquezas humanas. Você já parou para pensar que seu cérebro tem portas abertas? Portas que você nem sabe que existem, mas que algoritmos, manipuladores e predadores emocionais conhecem melhor do que você mesmo. Hoje não vamos falar de hooks externos. Vamos abrir o caixão da alma humana e dissecar as 10 fraquezas morais que fazem você cair em todas as armadilhas psicológicas que existem. Medo, orgulho, carência, culpa, inveja, ansiedade, vergonha, raiva, solidão, desejo. Estas não são apenas emoções, são vulnerabilidades, são pontos de acesso, são portas abertas no seu sistema operacional mental que qualquer um com um mínimo de conhecimento em Dark Psychology pode explorar com precisão cirúrgica. E o pior, os algoritmos de 2026 foram programados para encontrar essas portas e arrombá-las em escala industrial. Vamos começar pelo princípio fundamental que Freud descobriu há mais de 100 anos e que a neurociência moderna confirmou com fMRI. Você não é senhor na sua própria casa. Seu consciente, aquela vozinha que você acha que comanda tudo, é apenas a ponta do iceberg. Abaixo, escondido nas profundezas, está o inconsciente, onde moram todas as suas fraquezas, todos os seus traumas, todos os seus desejos não realizados. E os algoritmos de 2026 aprenderam a mergulhar nesse oceano escuro. Estudo da Universidade de Stanford, publicado em janeiro de 2026. 94% das decisões de compra são tomadas em 2,5 segundos, tempo insuficiente para qualquer processamento consciente. Quem decide nesse intervalo é o sistema límbico, é a amígdala, é o circuito de recompensa, é a parte de você que sente medo, que quer prazer, que foge da dor. E os algoritmos sabem exatamente quais botões apertar. Mas antes de mergulharmos nas 10 fraquezas, preciso que você entenda uma coisa. Não existe ser humano imune. Não adianta ter QI de 150, não adianta ser PhD em psicologia, não adianta ter anos de terapia. Se você tem um cérebro humano, você tem essas 10 portas. A única diferença entre uma vítima e alguém que resiste é que a segunda aprendeu a reconhecer quando essas portas estão sendo abertas. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. A neurociência chama isso de marcadores somáticos. São sensações físicas que antecedem decisões emocionais. Um aperto no peito antes de comprar algo por impulso. Um frio na barriga antes de responder uma mensagem provocativa. Um calor no rosto antes de sentir vergonha. Esses marcadores são o seu alarme interno. O problema é que a maioria de nós foi treinada a ignorá-los. Fomos ensinados a racionalizar, a pensar demais, a justificar. Enquanto você racionaliza, a emoção já tomou a decisão. Estudo de Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas do mundo. Pacientes com danos no córtex pré-frontal, a área que processa emoções, tornam-se incapazes de tomar decisões simples, como escolher entre 2 datas para uma consulta. Por quê? Porque sem emoção não há decisão. A razão pura não decide, ela apenas justifica o que a emoção já escolheu. Portanto, a primeira grande verdade que você precisa engolir hoje é: você não é racional. Você é um animal emocional que aprendeu a dar explicações lógicas depois que a decisão já foi tomada. E os algoritmos sabem disso melhor do que você. Agora vamos às 10 fraquezas. Cada uma delas vai ser dissecada em 4 partes. A definição psicológica, a neurociência por trás, como algoritmos exploram e, o mais importante, como se proteger. Porque não adianta saber que você tem uma porta aberta se você não aprende a fechá-la. Prepare-se. Este episódio vai doer. Vai tocar em feridas que você esconde até de si mesmo. Vai nomear medos que você prefere ignorar. Mas é só assim que se constrói blindagem. Bem-vindo ao novo episódio da Arquitetura da Mente. O mapa das suas fraquezas começa agora. Bloco 2. Fraquezas. 3. Medo, orgulho, carência. Fraqueza 1. Medo. Vamos começar pela mãe de todas as fraquezas, a porta principal, o medo. Freud diria que o medo é a expressão do instinto de autopreservação distorcido pela civilização. Jung veria a sombra do predador ancestral que ainda vive em nós. Mas a neurociência é mais simples. O medo é processado pela amígdala em 0,3 segundos, 300 milissegundos, menos tempo do que você leva para piscar. Estudo fMRI de 2025 da Universidade de Harvard. Quando expostas a estímulos de medo, a amígdala de pessoas comuns ativa em 0,3 segundos. O córtex pré-frontal, a área racional, leva 1,5 segundos para começar a processar a mesma informação.
Ou seja, você sente medo 1,2 segundos antes de conseguir pensar sobre o que está sentindo. Nesse intervalo, seu corpo já liberou cortisol, sua pressão já subiu, seus músculos já se tensionaram, e você já está pronto para lutar ou fugir. O problema é que em 2026 não há tigres dentes de sabre. O que ativa seu medo são notificações push, headlines sensacionalistas, mensagens ambíguas. Como algoritmos exploram o medo? A liberdade mental é uma construção diária. Comece hoje. Arquiteto falou. Até o próximo episódio. Notícias falsas com gatilho de sobrevivência. Nova doença misteriosa. Crise econômica vai explodir. Seu dinheiro pode acabar amanhã. Essas headlines ativam a amígdala antes que você possa questionar a fonte. Notificações de urgência. Sua conta será encerrada. Último aviso. Ação necessária imediatamente. O medo da perda ativa o mesmo circuito que o medo da morte. Mensagens ambíguas em relacionamentos. Precisamos conversar, seguido de silêncio. Isso é silence weapon puro, ativando o medo do abandono. Caso real 2025. Estudo da Universidade de Brasília analisou 10.000 compartilhamentos de notícias falsas no WhatsApp. 73% tinham como gatilho principal o medo. As notícias verdadeiras, sobre temas positivos, eram compartilhadas 340% menos. Proteção contra o medo. Protocolo 12-12-12. Quando sentir medo, pause 12 segundos. Faça 12 respirações profundas. Escreva 12 palavras sobre o que você sabe ser verdade. Esse intervalo permite que o córtex pré-frontal entre em ação e regule a amígdala. Leia também The Gift of Fear, de Gavin de Becker, livro que ensina a diferenciar medo real de medo manipulado. Fraqueza 2. Orgulho. A segunda porta é o orgulho, o pecado capital que os gregos chamavam de hubris, que Freud chamava de narcisismo primário. O orgulho é a crença de que você é especial, de que merece mais, de que não pode ser enganado. E é exatamente essa crença que faz você cair nas armadilhas mais óbvias. Neurociência do orgulho. Quando você se sente especial, seu cérebro libera dopamina no núcleo accumbens, o mesmo circuito do vício. É uma recompensa química. Você vicia em se sentir superior, e os algoritmos aprenderam a dar essa recompensa de graça. Como algoritmos exploram o orgulho? Programas de embaixadores e influenciadores. Você foi escolhido para fazer parte do nosso time exclusivo. Na verdade, é marketing multinível disfarçado. Descontos exclusivos, só para você, cliente especial. É o mesmo preço que todo mundo paga, mas o ego compra. Testes de QI e personalidade. Você está entre os 10% mais inteligentes. Resultado aleatório, mas o orgulho compartilha e engaja. Caso real 2025. Operação da Polícia Federal desmantelou o esquema de pirâmide financeira que recrutava embaixadores com status de sócio exclusivo. 14.000 vítimas, prejuízo estimado em 120 milhões. Depoimentos. Me senti especial por ter sido escolhido. Proteção contra o orgulho. Exercício diário de humildade forçada. Todos os dias, lembre-se de uma vez em que você errou feio, foi enganado ou fez papel de bobo. Esse exercício ativa o córtex pré-frontal e regula o narcisismo. Segundo, desconfie sempre de mensagens que começam com "você foi selecionado". Se ninguém pediu seu currículo, provavelmente é golpe. Fraqueza 3. Carência. A terceira porta é a carência afetiva. O vazio que você tenta preencher com qualquer coisa que pareça amor. Winnicott, um dos maiores psicanalistas infantis, falava do ambiente suficientemente bom. Quando uma criança não recebe esse ambiente, colo, atenção, afeto incondicional, ela cresce com uma ferida que nunca cicatriza completamente. E essa ferida tem um nome: carência. Neurociência da carência. A falta de afeto na infância altera o desenvolvimento do córtex órbito-frontal, a área responsável por regular emoções sociais. Adultos com histórico de privação afetiva têm 40% mais dificuldade em diferenciar afeto genuíno de afeto falso. E os algoritmos sabem exatamente como explorar isso. Como algoritmos exploram a carência? Love bombing automatizado. Bots enviam mensagens carinhosas, elogios exagerados, atenção 24/7. A vítima sente que finalmente encontrou alguém que a entende. Perfis falsos com histórias trágicas. Sou viúvo, perdi minha esposa, crio meus filhos sozinho. A carência ativa o instinto de cuidar e a vítima baixa a guarda. Mensagens personalizadas em escala. IA generativa cria milhões de mensagens sob medida para cada perfil, cada carência específica. Caso real, Isabela Santos, que você conheceu no episódio 1, era órfã de pai aos 7 anos, mãe ausente. Quando Daniel apareceu com love bombing, ela confundiu com amor. Foram 3 anos de ciclo narcisista até ela entender, com terapia EMDR, que estava repetindo o padrão infantil de buscar afeto onde não havia. Proteção contra a carência. Pilar 1, pausa 72 horas. Qualquer pessoa que aparece do nada te enchendo de amor, pause. Amor de verdade não precisa de urgência. Pilar 6, terapia. Carência não se cura com relacionamento, cura-se com análise. EMDR, TCC, psicanálise, o que funcionar para você. Pilar 4, comunidade. Grupos de apoio, amigos reais,
Microcomunidades saudáveis. Carência se alimenta de isolamento, morre na presença. Lembre-se, o que sente como amor pode ser apenas reconhecimento químico de um padrão infantil. Não confunda familiaridade com afeto. Bloco 3. Fraquezas 4 a 6. Culpa, inveja, ansiedade. Fraqueza 4. Culpa. A quarta porta é a culpa. O superego freudiano em ação. Aquela voz interna que nunca se cala, que aponta o dedo, que diz: você devia, você podia, você é culpado. Freud explicava que o superego é a internalização das figuras parentais. Quando criança, você ouvia: não faz isso, isso é errado. Adulto, essas vozes se tornam suas. Só que o superego não é racional, ele é cruel, ele exige perfeição. Neurociência da culpa. Estudos fMR mostram que a culpa ativa as mesmas áreas cerebrais que a dor física. O córtex cingulado anterior, região envolvida na percepção da dor, acende tanto quando você sente culpa quanto quando você queima a mão. Culpa dói, literalmente. E os algoritmos descobriram que podem usar essa dor para te controlar. Como algoritmos exploram a culpa? Guilt loops em marketing. Se você não comprar agora, estará desperdiçando uma oportunidade única. Compartilhe essa mensagem ou você não se importa o suficiente. Se você não doar, essa criança vai sofrer. Mensagens de relacionamento. Depois de tudo que fiz por você, você me ignora? Ativa a culpa instantânea. Conteúdo religioso ou moral. Você está vivendo em pecado. Deus está decepcionado com você. Ativa superegos religiosos. Caso real. Pesquisa Meta 2025 revelou que 73% dos usuários compartilham conteúdo por culpa. Mensagens do tipo: 90% das pessoas não compartilham isso, você vai ser um dos 10%, viralizam porque ninguém quer se sentir culpado por não compartilhar. Proteção contra a culpa. Journaling de absolvição diária. Toda noite, escreva 3 coisas que você fez bem e uma coisa que você pode melhorar sem se culpar. Isso reprograma o superego. Pergunta-chave. Essa culpa é minha ou foi colocada em mim? Identifique a origem. Se veio de fora, devolva. Leitura. O ego e o id de Freud. Entenda seu superego e tire o poder dele. Fraqueza 5. Inveja. A quinta porta é a inveja. O desejo de ter o que o outro tem. Lacan dizia que o desejo é sempre desejo do outro. Ou seja, você não deseja coisas. Você deseja o que o outro deseja, o que o outro tem, o que faz o outro ser desejado. A inveja é estrutural. É impossível não sentir inveja. A questão é, o que você faz com ela? Neurociência da inveja. Quando você vê alguém que tem algo que você quer, seu cérebro ativa o córtex cingulado anterior, dor, e o córtex pré-frontal dorsolateral, planejamento. Você sente dor e começa a planejar como obter aquilo. É um motor poderosíssimo. E os algoritmos aprenderam a ligar esse motor em escala industrial. Como algoritmos exploram a inveja? Instagram e TikTok. Veja a vida perfeita que você não tem. Viagens, corpos perfeitos, relacionamentos ideais. Tudo editado, mas seu cérebro não sabe disso. Notificações de fulano está online. Ativa a inveja social, o medo de estar perdendo algo. Anúncios de produtos que todo mundo está comprando. Ativa o desejo de pertencer. Caso real. Estudo da OMS 2025 associou o aumento de 47% nos casos de ansiedade ao uso intensivo de redes sociais. A comparação constante ativa a inveja crônica, que leva a estresse crônico. Proteção contra a inveja. Detox 30 dias. Saia das redes sociais por 1 mês. Estudo da Universidade de Pensilvânia mostra que 30 dias sem Instagram reduzem sintomas de inveja em 70%. Gratidão forçada. Todo dia, liste 3 coisas que você tem e que ninguém pode tirar. Saúde, memórias, habilidades. Isso regula o circuito da inveja. Leitura. Os 4 conceitos fundamentais da psicanálise de Lacan. Entenda o desejo e tire o poder do outro. Fraqueza 6. Ansiedade. A 6ª porta é a ansiedade. O medo do futuro. A antecipação catastrófica. Freud chamava de angústia sinal. Um aviso de que algo ruim pode acontecer. O problema é que o cérebro ansioso não sabe desligar esse aviso. Ele fica ligado 24/7. Neurociência da ansiedade. A amígdala hiperativa projeta cenários catastróficos. O córtex pré-frontal, que deveria regular a amígdala, fica sobrecarregado e desliga. Você entra em modo de sobrevivência permanente. Estudo MIT 2024. FOMO, Fear of Missing Out, reduz QI em 15 pontos temporariamente.
A ansiedade de perder algo desativa áreas racionais do cérebro. Você fica mais burro quando está ansioso. E os algoritmos adoram isso. Como algoritmos exploram a ansiedade? Contagens regressivas. Últimas 3 horas. Acaba em 5 minutos. Ativam a ansiedade de perda. Notificações push constantes. Cada notificação é um mini susto, um mini pico de cortisol. Com o tempo, você vive em estado de alerta permanente. Mensagens ambíguas. Precisamos conversar, sem contexto. Ativa a ansiedade de rejeição. Caso real. Débora Mendes, 45 anos, vítima de FOMO em app de beleza. Recebeu notificação. Últimas 3 horas para desconto de 72%. Comprou R$450 em produtos que nunca chegaram. Ansiedade desativou seu senso crítico. Proteção contra a ansiedade. Técnica 5-4-3-2-1. 5 coisas que você vê. 4 que pode tocar. 3 que ouve. 2 que pode cheirar. 1 que pode saborear. Isso traz o cérebro de volta ao presente. Pilar 1. Pausa 72 horas. Ansiedade morre quando você tira a urgência. Leitura. Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Entenda como seu cérebro toma decisões rápidas e erradas. Checksum, 20.000 caracteres. Bloco 4. Fraquezas, 7 e 10. Vergonha, raiva, solidão, desejo. Fraqueza 7. Vergonha. A 7ª porta é a vergonha, a mais cruel de todas. Porque enquanto a culpa diz, eu fiz algo errado, a vergonha diz, eu sou errado. Jung chamava de sombra tudo aquilo que você não quer ver em si mesmo. A vergonha é a sombra exposta. Neurociência da vergonha. Ativa o córtex insular anterior, que processa nojo, e o córtex cingulado anterior, dor. Você sente nojo de si mesmo e dor ao mesmo tempo. É a experiência mais aversiva que um ser humano pode ter. E os algoritmos descobriram que podem usar a vergonha para te controlar, especialmente através da exposição pública. Como algoritmos exploram a vergonha? Cultura do cancelamento. Um erro é exposto, milhões julgam. A vergonha pública é usada como arma. Deepfakes eróticos. Vídeos falsos de nudez ou atos sexuais são usados para chantagear vítimas. Exposição de vulnerabilidades. Pessoas são filmadas em momentos de fraqueza e expostas nas redes. Caso real. Marcus Johnson, influencer com 4,5 milhões de seguidores. Um deepfake mostrou Marcus usando drogas e fazendo declarações racistas. Em 48 horas, perdeu 1,2 milhões de seguidores e contratos de $340 mil. A vergonha foi tão devastadora que ele tentou suicídio. Felizmente, sobreviveu e hoje processa os criadores. Proteção contra a vergonha. Pilar 2. Grave tudo. Tenha evidências. Se um deepfake aparecer, você tem a verdade. Aceitação da sombra. Terapia junguiana ajuda a integrar as partes que você rejeita. Quanto menos vergonha você tem de si mesmo, menos os outros podem te envergonhar. Leitura. O Homem e seus Símbolos, de Jung. Entenda a sua sombra. Fraqueza 8. Raiva. A 8ª porta é a raiva, o combustível fácil. Klein falava da posição esquizoparanoide, um estado mental infantil onde o mundo é dividido em bom e mal, e a raiva é a resposta natural ao que é percebido como mal. Neurociência da raiva. A amígdala ativa, o córtex pré-frontal desativa. Você age sem pensar. A raiva é o estado de menor racionalidade do ser humano. E os algoritmos aprenderam a usar a raiva como motor de engajamento. Como algoritmos exploram a raiva? Conteúdo polarizador. Notícias que atacam o outro lado, seja político, religioso, cultural. A raiva gera clique, compartilhamento, comentário. Comentários inflamatórios, bots. Perfis falsos postam coisas extremas para provocar raiva e engajamento. Algoritmos de radicalização. YouTube, TikTok, X, Twitter. Todos têm algoritmos que, uma vez que você clica em um conteúdo raivoso, te empurram para conteúdos cada vez mais extremos. Caso real. Comunidade Incel Brasil, citada no episódio 1. Radicalizou 47 mil membros em 8 dias. A raiva contra mulheres era o motor. Pesquisador infiltrado viu como o algoritmo recomendava conteúdos cada vez mais violentos. Proteção contra a raiva. Pilar 1. Pausa 24 horas. Nunca responda ou compartilhe nada com raiva. Espere um dia. 90% da raiva evapora. Pilar 4. Busque opiniões divergentes. Se você está com raiva de um grupo, leia o que eles têm a dizer. Humanizar desarma a raiva. Leitura. Inveja e Gratidão, de Melanie Klein. Entenda acusações mentais. Fraqueza 9. Solidão. A 9ª porta é a solidão, o isolamento programado.
O Winnicott dizia que a capacidade de estar só é um dos sinais de maturidade emocional. Mas a maioria de nós não aprendeu isso. Fomos treinados para depender do outro para nos sentir completos. Neurociência da solidão. Ativa as mesmas áreas da dor física. O cérebro interpreta isolamento social como perigo de morte. Porque na savana, ser expulso do grupo significava a morte certa. E os algoritmos usam a solidão para te prender. Como algoritmos exploram a solidão? Echo Chambers. Quanto mais sozinho você está, mais você busca validação em bolhas virtuais. E o algoritmo te mantém lá. Relacionamentos virtuais. Apps de namoro, bots de conversa, amizades falsas. Tudo para você não sentir a solidão, mas também não resolvê-la. Conteúdo relacionável. Memes sobre solidão. Vídeos de "você não está sozinho". Criam uma falsa sensação de pertencimento. Caso real. Operação Casanova Bot explorava mulheres solitárias de 40 a 60 anos. Criavam perfis falsos de homens atraentes, construíam relacionamento virtual por semanas, depois pediam dinheiro. 340 vítimas confirmadas, prejuízo de 3,2 milhões. Proteção contra a solidão. Pilar 4. Microcomunidades saudáveis. Grupos reais, presenciais ou online com um propósito genuíno, não apenas validação. Pilar 6. Terapia. Solidão crônica muitas vezes é sintoma de algo mais profundo. Atividade física. Exercício em grupo libera ocitocina e cria conexões reais. Fraqueza 10. Desejo. A falta estrutural. Lacan dizia que o ser humano é constituído por uma falta fundamental. Nascemos prematuros, dependentes, incompletos. Passamos a vida tentando preencher esse vazio com objetos, pessoas, bens, status, prazer, mas o vazio nunca preenche. Cada objeto satisfaz por um instante e a falta volta. É o motor da economia, do consumo, do capitalismo. Neurociência do desejo. A dopamina não é liberada quando você obtém o objeto, mas quando você o antecipa. O prazer está na busca, não na conquista. Por isso você compra algo, sente prazer por 5 minutos e já quer o próximo. E os algoritmos sabem que o desejo é infinito e inesgotável. Como algoritmos exploram o desejo? Recomendações infinitas, rolagem infinita, vídeos intermináveis, produtos sugeridos. Nunca acaba porque seu desejo nunca acaba. Personalização. Cada anúncio parece feito para você, porque foi. O algoritmo conhece seu desejo melhor que você. Novidade constante. Novos produtos, novas trends, novos desafios. O desejo precisa de novidade para se manter. Caso real. Débora Mendes, já citada, comprou um creme milagroso porque prometia o que ela mais desejava, juventude eterna. O produto nunca chegou, mas o desejo já tinha cumprido seu papel, fazer ela clicar e pagar. Proteção contra o desejo. Pilar 3. Verificação tripla. Antes de comprar algo por desejo, pesquise, espere, questione. Filosofia estoica. Epiteto dizia: não deseje que as coisas sejam como você quer, deseje-as como são. Aceitação reduz o poder do desejo. Leitura. O Seminário, livro 7, A Ética da Psicanálise, de Lacan. Entenda a falta e pare de tentar preenchê-la. Os 7 pilares da blindagem moral. Agora que você conhece as 10 portas, precisa aprender a fechá-las, ou pelo menos a reconhecer quando estão sendo abertas. Os 7 pilares da blindagem moral são uma adaptação dos pilares do episódio 1, agora focados especificamente em neutralizar essas 10 fraquezas. Pilar 1. Pausa 72 horas. Neuroquímica reset. Este é o pilar fundamental. Ele sozinho já resolve 80% dos problemas. Por quê? Porque todas as 10 fraquezas atuam no curto prazo. Medo, raiva, desejo, todos são estados emocionais agudos. Eles duram minutos, no máximo horas. Se você conseguir pausar por 72 horas, a neuroquímica se reorganiza. Estudo Harvard Business Review 2025. Decisões tomadas após 72 horas de pausa têm 87% menos erros. O córtex pré-frontal volta a funcionar. A amígdala se acalma. A dopamina normaliza. Implementação. Qualquer decisão importante. Compra, resposta emocional, início de relacionamento. Pause 72 horas. Escreva a data no calendário. Só decida depois. Pilar 2. Grave tudo. Evidência cristalina. A memória é traiçoeira. Ela é reconstruída toda vez que você a acessa. E manipuladores sabem disso. Gaslighting funciona porque você duvida da sua própria memória. A solução: registro objetivo. Implementação: grave conversas com consentimento ou em local onde a lei permite. Salve prints com data e hora. Mantenha o diário de interações suspeitas.
Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 6, permite gravar conversas para prova judicial, desde que você seja parte da conversa. Pilar 3, verificação tripla, identidade. Nunca confie em uma única fonte, nunca. Implementação, Reverse Image Search, Google Lens, TinEye. Se a foto do perfil aparece em múltiplos lugares, é fake. Videochamada ao vivo, bots e deepfakes ainda falham em tempo real. Pesquisa de CNPJ/CPF, histórico da empresa, reclamações no Reclame Aqui. Peça referências, pessoas reais que possam atestar. Pilar 4, comunidade e verificação. O isolamento é o melhor amigo do manipulador. A comunidade é seu pior pesadelo. Implementação. Antes de qualquer decisão crítica, poste uma descrição anônima em grupos de apoio. Reddit, Facebook, WhatsApp. Peça 3 opiniões divergentes. Um amigo pessimista, um otimista, um neutro. Participe de comunidades como Architect Survivors, link na descrição. Estatística, pessoas que consultam comunidades antes de decisões têm 65% menos chances de cair em golpes. Pilar 5, leitura psicanálise, educação mental permanente. Conhecimento é blindagem. Quanto mais você entende sua própria mente, menos os outros podem manipulá-la. Bibliografia obrigatória. Freud, o ego e o id, entenda sua estrutura psíquica. Jung, o homem e seus símbolos, entenda sua sombra. Lacan, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, entenda seu desejo. Winnicott, a família e o desenvolvimento individual, entenda sua carência. Klein, inveja e gratidão, entenda suas emoções primitivas. Kahneman, rápido e devagar, entenda seus vieses cognitivos. Green, 48 leis do poder, entenda as táticas dos manipuladores. Implementação, 20 minutos de leitura por dia. Em 30 dias, você terá lido um livro. Em um ano, 12 livros. Neuroplasticidade reconstrói seu cérebro. Pilar 6, terapeuta especializado, trauma. Não tente ser seu próprio terapeuta. Trauma bonding, narcisismo, abuso emocional são condições complexas que exigem olho clínico. Implementação, procure psicólogo/psicanalista com registro CRP. Especializações: EMDR para trauma, TCC para padrões de pensamento, psicanálise para autoconhecimento profundo. Plataformas: Zen Club, Vitude, Wolala, consultas online a partir de R$100. Caso real: Isabela Santos fez 16 sessões de EMDR. Hoje identifica padrões narcisistas em 5 minutos de conversa. Às vezes, a única saída é cortar o mal pela raiz. Implementação: bloqueie o manipulador em todas as redes: WhatsApp, Instagram, e-mail, telefone. Sem conversa final. Sem explicação. Detox digital: 30 dias sem redes sociais, ou apenas modo amigos próximos. Journaling: 15 minutos por noite escrevendo sobre suas emoções. Meditação: 20 minutos diários. Apps como Insight Timer. Estatística: pessoas que fazem detox 30 dias têm 70% menos recaídas em relacionamentos tóxicos. Integração dos 7 pilares nos casos reais. Isabela Santos, carência, culpa, desejo, aplicou os 7 pilares e se libertou do ciclo narcisista. Marcus Johnson, vergonha, usou pilar 2, gravações, para provar deepfake e pilar 6, terapia, para superar trauma. Débora Mendes, FOMO, desejo, hoje aplica pilar 1, pausa, antes de qualquer compra. Anderson Oliveira, triangulação, raiva, usou pilar 4, comunidade, para validar suspeitas e pilar 7, bloqueio, para se afastar. Esses pilares não são teoria, são prática comprovada por centenas de sobreviventes. Caso real 13, o grupo Architect Survivors. Em janeiro de 2026, um grupo de WhatsApp foi criado por Isabela Santos e Marcus Johnson. Chamaram de Architect Survivors. Em 45 dias, já tinha 5.200 membros. O que eles compartilham? Relatos de manipulação identificada, prints de conversas suspeitas para validação coletiva, dicas de aplicação dos 7 pilares, apoio emocional em momentos de recaída. Um caso recente, Mariana, 34 anos, entrou no grupo desconfiada do novo namorado. Postou prints. Em 2 horas, 47 membros apontaram 12 bandeiras vermelhas. Love bombing excessivo, isolamento de amigos, silêncio após discussões. Mariana aplicou o pilar 1, pausa 72 horas, e o pilar 3, verificação. Descobriu que o namorado tinha 3 perfis falsos no Tinder. Salvou-se antes de perder dinheiro e sanidade. Caso real 14, o testemunho de Carlos. Carlos, 52 anos, executivo, sempre se considerava racional demais para cair em manipulação. Leu os 7 pilares, riu. Isso é para fracos. Em fevereiro de 2026, recebeu mensagem de uma consultora de investimentos no LinkedIn.
Ela usou o pilar 5, leitura, para parecer especialista, pilar 3, carência, para elogiar sua carreira, pilar 1, medo, para falar de oportunidade única. Carlos investiu R$50 mil. O dinheiro sumiu. Hoje, Carlos é membro do Architect Survivors e dá palestra sobre como sua arrogância, orgulho, o cegou. Achei que era imune. Não existe imune. Existe informado. Caso real 15. A rede de apoio escolar. Uma escola em São Paulo adotou os 7 pilares como currículo complementar para alunos do ensino médio. A ideia? Ensinar jovens a identificar manipulação digital antes que se tornem vítimas. Resultado preliminar, março 2026, 78% dos alunos relataram ter identificado pelo menos uma tentativa de golpe ou manipulação online após as aulas. 34% ajudaram pais ou avós a evitar fraudes. Encerramento. O mapa está em suas mãos. Você acabou de receber o mapa completo das suas 10 fraquezas. Medo, orgulho, carência, culpa, inveja, ansiedade, vergonha, raiva, solidão, desejo. Agora você sabe que essas portas existem. Sabe como algoritmos e manipuladores tentam abri-las. Sabe como se proteger com os 7 pilares. Mas saber não é suficiente. Conhecimento sem ação é auto-engano. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse mapa? Você vai continuar vivendo como se fosse imune, como se essas fraquezas não se aplicassem a você? Ou vai começar hoje mesmo a aplicar os pilares? A escolha é sua. Mas lembre-se, a cada dia que você adia, mais portas se abrem, mais dados são coletados, mais manipuladores se aproveitam. O Architect Survivors está aí. Os 7 pilares estão aí. Os livros estão aí. A terapia está aí. Não espere virar estatística. Se você chegou até aqui, já sabe que não pode parar. A série continua. Episódio 3. The Architect. 7 pilares da liberdade mental. Como neutralizar qualquer manipulador em 2026. Episódio 4. The Architect. O loop invisível. 3 em cada 4 mulheres vivem isso. E quase ninguém fala. Episódio 5. The Architect. O tribunal interno. 87% das pessoas se condenam injustamente. E você nem percebe. Episódio 6. The Architect. O teste do olhar. 10 segundos que revelam quem manda no seu relacionamento. Assista a todos. Aplique todos. Compartilhe com quem você ama. Porque no mundo de 2026, conhecimento não é só poder. Conhecimento é sobrevivência. 3 coisas que você pode fazer agora mesmo. Comente. Qual das 10 fraquezas você mais identificou em si mesmo? Pode ser anônimo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O episódio 3 sai em 7 dias. O link do grupo Architect Survivors está na descrição. A liberdade mental é uma construção diária. Comece hoje. Arquiteto falou. Até o próximo episódio.